Olá, queridos, a paz do Senhor. Sou o pastor Adalto Araújo e este é o canal Aprofundando nas Escrituras. Nós estamos de volta com mais um vídeo e hoje nós queremos falar sobre um assunto muito interessante que é o juízo do grande trono branco. Grandes e pequenos diante do trono branco. Será o último julgamento e será um julgamento muito terrível. Este julgamento está descrito lá em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11 em diante, chamado também de o juízo final. Antes de tratar aqui desse assunto, eu quero pedir a você que nos assiste, que deixe aí o teu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Olha, o juízo final está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o versículo de número 15. E eu vou ler o texto para você que é muito interessante. Diz assim: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu o livro, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, meus queridos, aqui nesse texto está a descrição do juízo final, ou a descrição do juízo ou julgamento do trono branco. E nós percebemos que diante deles estarão grandes e pequenos diante do trono. Participarão do juízo final pessoas consideradas grandes e pequenas pelos homens. Pois perante o Senhor, meus amados irmãos, não valerão títulos, não valerão posições ostentados ao longo da vida. Né? Não valerão essas coisas diante do trono branco. Então, esses adjetivos, eles estão relacionados à importância, ao prestígio e à influência que os réus tiveram na terra. Em Mateus capítulo 7, versículo de número 22, o Senhor Jesus mencionou uma parte desses grandes portadores de invejáveis currículos, títulos recebidos, viagens pelo mundo, sermões pregados, livros publicados, milagres realizados, quantidade de seguidores nas redes sociais e amigos. Nada disso vai livrar da condenação aqueles que estão ou que se comparecerão diante do trono branco. Os falsos mestres estarão entre os grandes que dirão Senhor, Senhor ao justo juiz. Eles que terão apostado na fé,
o apostatado da fé, melhor dizendo, negando o Senhor que os resgatou e empregando palavras fingidas por avareza, entenderão o porquê de o apóstolo Pedro dizer ou ter dito que melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deus dividiu a humanidade em duas categorias de pessoas: as que estão do lado de dentro e as que estão do lado de fora. Então, naquele dia, isso se confirmará, pois os que já estão do lado de fora também ficarão de fora. E aí nós encontramos algumas referências de lista de pessoas que ficarão de fora, que está em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, e Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Também nós encontramos uma lista lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e versículo de número 10. Então essas passagens especificam quem serão esses grandes e pequenos e mostram porque eles não entrarão no reino dos céus. Que nós possamos, meus queridos, estar orando, pedindo misericórdia a Deus, para que nós possamos não fazer parte dessa lista dos que vão ficarem de fora. E que nós possamos estar aguardando o arrebatamento da igreja, para que nós possamos subir no arrebatamento e participar do tribunal de Cristo, onde seremos galardoados e participarmos também das bodas do Cordeiro. Enquanto nós estivermos nas bodas do Cordeiro, aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação. Como já tratamos aqui em nosso canal, haverá a ressurreição dos que morreram em Cristo, como disse Paulo no arrebatamento. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão ao tocar da trombeta e subirão juntamente com os que estão vivos em corpo glorioso, em corpo transformado. Subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Os que morreram sem Cristo ficarão no túmulo, aguardando esse último julgamento, que é o juízo do grande trono branco, ou o juízo final, onde eles comparecerão para prestar contas ao juiz de toda a terra, de tudo aquilo que eles têm feito. Como diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, eles serão julgados segundo as suas obras. E ali comparecerão grandes e pequenos diante do trono branco para prestar contas dos seus feitos. Grandes e pequenos não está tratando aqui de estatura, está tratando de status social. Que Deus tenha misericórdia. Deus abençoe, fica na paz e um forte abraço.